A direita tomou o Congresso e ameaçou travar o país até conseguir anistia e impeachment do Moraes. Pena que hoje o sonho acabou. Hugo Mota chegou no meio da bagunça, presidente da Câmara, ele conseguiu retomar a mesa diretora, deu um breve discurso e no final, olha só, no final a direita estava As comemorando. expectativas de cada lado das disputas políticas que existem normalmente no país. Então, você está vendo ali o Coronel Zuco, o pessoal da direita, em festa. Por quê? Supostamente o Hugo Mota aceitou a anistia e supostamente o Alcolumbre aceitou o impeachment do Moraes. E dá para ver o Nicolas caindo por causa da cadeira do Hugo Mota. Depois ele botou a culpa na deputada, cara, uma mulher de 1,60 m. Agrediu o sujeito que fala de testosterona todo dia. Se você é de direita, comemorou isso aqui à toa. Os deputados, os senadores também comemoraram nada. Comemoraram uma coisa que não existe, porque virou notícia, né? A suposta aceitação, anistia, o impeachment do Moraes. Perguntaram para o Hugo Mota se era verdade. E ele respondeu: a presidência da Câmara é inegociável. Eu quero que isso fique bem claro. As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém. E aqui está o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, uma das pessoas mais engajadas na anistia, confessando a verdade para todo mundo. E eu quero aqui em alto bom som dizer que ontem, inclusive, eu ouvi fala do deputado Chico Alencar, que quero corroborar com Vossa Excelência, deputado Chico Alencar. Que é um deputado de esquerda. O presidente Hugo Mota não foi chantageado por nós. Ele não assumiu compromisso de pauta nenhuma conosco. Quem decide sobre a anistia é o Hugo Mota, porque ele é o presidente da Câmara. E acabou de falar que não vai rolar, isso é impossível. Quem decide sobre o impeachment do Moraes é o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Ele falou que não importa o que a oposição vai fazer, não vai ter impeachment do Moraes. Pena também pro Flávio, que comemorou à toa. Olha ele aqui, ó, todo felizão, comemorando uma coisa que nem aconteceu. Ele ouviu de alguém que era para desocupar o Senado e a Câmara, porque ia ter anistia e impeachment, no final das contas ficou sem nada. Então o Flávio queimou largada e o Nicolas também estava meio estranho. Um pouco nervoso ali atrás do Mota. Vocês que talvez entendem um pouco de uso de remédio, o efeito de medicamento, porque eu sou por fora do assunto. Comentem aí o que vocês acham que pode ser isso. Às vezes é algum remédio, né? Não dá para saber. Lembrando também, pessoal, quando você deixa o like, o YouTube divulga o vídeo e mostra para mais pessoas. É só um clique no gostei, faz toda a diferença. Você vai espalhar esse vídeo e a gente vai conseguir de novo 100 mil likes. Essa é a meta. E a gente bateu 100 mil likes nos últimos vídeos. Vamos continuar assim para dar certo. E depois que o Mota retomou a mesa, o Nicolas foi um dos primeiros a regar. Pessoal, vou passando a notícia para vocês, mas como eu já adivinhava, o Nicolas já saiu de lá, ó. Já debandou. Eu falei com vocês, eu conheço ele lá de Minas Gerais. Ele grita muito, depois deixa os outros no fogo e vai embora. Então o Nicolas já não está ali. A covardia, a molecagem já se mandou. E olha, sequestrar a democracia no Brasil não é fácil, não. Teve o filho do presidente que disse que com cabe 2 soldados, ele fechava o Supremo. E o Nicolas disse que não sairia daí enquanto não voltasse a anistia. E o Ciro Nogueira, que é um dos maiores nomes da direita no Senado, um dos mais importantes, foi questionado se ele vai ou não assinar o impeachment do Moraes. E respondeu: tanto que eu não assinei e não vou assinar o impeachment do ministro Alexandre, porque é uma pauta impossível, não adianta. Até vi um pouco o Rogério falando aqui. Nós não temos 54 senadores para aprovar. E aqui fala uma pessoa que, durante meus 32 anos de mandato, se tornou uma pessoa muito pragmática. Eu não perco tempo com pautas que não vão ter sucesso. O Malafaia começou a reclamar dele, atacou em público, atacou também o Romário, porque é mais um que foi eleito pela direita e não vai assinar, disse que não vai assinar o impeachment do Moraes. Então a direita estava comemorando nada. Eles estavam comemorando uma realidade paralela que criaram na própria cabeça. Então, você cria uma realidade paralela, começa a acreditar nela e começa a se comportar como se estivesse nessa realidade. Isso é o que virou a direita no Brasil. Um vídeo bem curioso é esse aqui, ó. O Nicolas com o Zuco falando que falta uma assinatura só. Um senador por impeachment do Moraes e vai acontecer. Primeiro que já nem é verdade. Precisa de 54. Eles estão falando de maioria simples. Por impeachment é maioria absoluta. Tem uma diferença. Deputados, eu acho que deveriam pelo menos saber o mínimo de direito legislativo. Um comentário bem interessante, vendo os dois andando no começo do vídeo, pessoal, escreveu isso aqui, ó.
Os calouros tentando tirar o professor com 40 anos de carreira. Quem nunca passou por isso, né? Não preciso falar nada dessa foto. É o Moro reclamando de suposto abuso do direito. E ele nem precisa colocar o esparadrapo na boca. E a Damares encerrou com muita bravura. Quero encerrar em nome dos conservadores pedindo perdão ao PT. Tá perdoado. Quero fazer esse registro público. Quero também pedir perdão à ministra Gleice. A missão do Eduardo nos Estados Unidos vai muito mal. Hoje o dólar caiu e a bolsa subiu, atingindo agora 136, caminhando para 137 mil pontos, recuperando o que tinha antes do início do tarifaço. Lembra que o Eduardo prometeu isolar o Alexandre de Moraes? Disse que agora todos os ministros iam ficar contra ele, começando pelo Gilmar Mendes, que ele já tinha essa informação nos bastidores. O Gilmar desmentiu, disse que está todo mundo com o Xandão e está todo mundo apoiando o ministro. Isolamento algum, nós somos todos... Eu tenho muito orgulho de ter Alexandre de Moraes como colega. Eu já disse isso várias vezes a vocês. O Brasil teria se tornado um pântano institucional não fosse a ação de Moraes. Nós devemos muito, o Brasil deve muito à atuação dele durante todo esse período. Errou de novo, Eduardo. Errou mais uma, cara. Lembrando que o Eduardo estava articulando lá para tirar o nome do Gilmar das punições da Lei Magneto e também de outras sanções lá nos Estados Unidos. Não adiantou, né? E o Paulo Bilisco estava meio estressadinho porque deu tudo errado. Não adianta, cara. Ele foi lá e descontou no pobre do Guga Noblar. Estão ficando com fama de traidor da pátria depois de aceitarem a taxação do Trump. Taxação do Trump não dá para defender, você defendeu. Traidores da pátria, estão ganhando essa fama aí no Brasil afora. Quem é traidor da pátria? Quem? Quem é trampista e aprova uma taxação de 50% do país. Isso aí é mesmo que perguntar quanto é 2 mais 2. Não tem como você negar a realidade. Claro que até porque você, se você faz o que faz em mulher, imagina o que você faria comigo. O que eu faço em mulher? O que eu faço em mulher? A mão. É sua fama. Fala. Você é violento. Já grudou no pescoço do Guga. Por quê? Ué, você não tá beijando o tchutchuca agora na perna do pescoço? Acha violento? Vai perder a linha mesmo. Por que você me acha violento? Fala. Por que você falou que eu sou violento com mulher? É sua fama. Fala. Você tá falando de Smart Que Fit? fama do quê? Tá falando de Smart Fama Fit? do quê? Tá jogando fake news? Fama do quê? Ué, hein? Você é violento. Ele fez uma piadinha com o Guga falando da Smart Fit, uma coisa que é obviamente fake news. Aí o Guga devolveu e ele ficou bravo. Ué, cara, você vai provocar e depois acha ruim? E agora que isso passou e eles perderam e virou um vexame, uma história pra gente lembrar, não dá pra esquecer alguns vídeos. O primeiro deles, a Zanata. Isso aqui é você usar criança como escudo humano. Fala pessoal, estamos aqui no plenário da Câmara dos Deputados. O Gumota nos ameaçou, disse que vai suspender os nossos mandatos e que mais tirar a gente aqui à força com a polícia. É uma então, criança de 4 anos de idade. Uma criança de, 4 meses de idade. 4 meses. E por que eu tô falando de escudo humano? Porque ela admitiu. Zanata diz que, olha só, na última parte do texto, isso é um exercício profissional de uma mulher usando sim uma criança como escudo. E você ainda tem coragem de chamar alguém de canalha? No meio da sessão, dava pra ouvir o choro da criança. Pecado. Nossa, não, isso aqui é até triste você ficar ouvindo. Imagina que depois a criança cresce e descobre que a mãe usou ela como escudo para defender o Bolsonaro, um político que ficou milionário através da política. É isso, cara. É isso que vai ficar marcado. Esse vídeo é muito bom. E é simplesmente um jornalista que mostrou que não é tão difícil assim cumprir o próprio trabalho. Uma vergonha que esse ministro está fazendo no Brasil. Então, por conta disso, nós estamos apresentando esse processo de impeachment com provas concretas através da própria decisão do ministro, ditador da toga, Alexandre de Moraes. Quando é que virou facultativo no Brasil descumprir ordem judicial? Como é que eu respondo isso? O que a gente tem assistido nos últimos dias são descumprimentos correntes de ordem judicial, como foi o caso do senador Marcos Duval e como foi o caso do Bolsonaro. Então, cara, se você descumpre uma ordem, uma medida cautelar, a punição para isso é a prisão domiciliar, não tem como ser diferente. Quer dizer, a prisão domiciliar é uma alternativa branda. Então, você vai lá e comete um ato
que gera uma consequência que já está prevista e todos os seus advogados sabem e todos eles te alertaram, e você reclama, cara, assim, igual eu tô falando desde o começo do vídeo, é simplesmente você tentar lutar contra a própria realidade. Toda essa celeuma por conta de descumprimento do órgão judicial. Eu queria saber quando é que ficou. Como é o nome do senhor? Humberto Sampaio, Portal BNews. Seu Humberto, o senhor chegou aqui, não chegou no início. Isso aqui é um processo de impeachment. Aqui é um caso que a gente... Mas o impeachment é baseado em que, Samuel? É porque o senhor não estava aqui, mas eu vou explicar ao senhor. Não está acostumado. Ele só está acostumado à direita, né? O pessoal da direita só está acostumado a ter puxa-saco em volta. Quando alguém confronta, aí é muito difícil. Aí o raciocínio pesa. Com respeito. Veja só. Somos cinco parlamentares que assinamos um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Você viu se ele deu alguma resposta? Não, ele desviou. Porque não sabe o que falar. E a cena vexatória do Magno Malta com correntes. Depois o Hugo Mota chegou lá e botou ele para correr. E ele, que disse que não ia sair daí até ter impeachment e anistia, foi embora. Que pena. Vale um destaque para Erika Hilton. Eu dei muita risada desse Vocês verem a palhaçada. Bocas tapada. O que é um favor às vezes, né? Depois ela foi lá dar uma ideia no pessoal. Ai, vocês podiam fazer esse favor, né? Obrigada. Censuras que vocês estão fazendo com a gente, impedindo a Câmara de funcionar. Isso é censura. Ampla defesa, direito ao contradição. Isso aqui vai dar uma boa. Uma coisa, cara, que eu aprendi com o tempo, pra quem não me conhece ou entrou no canal recentemente, eu sou de 2001 e recentemente eu comecei a entender a vida adulta com meus 20 anos, 19, 20 anos. Adulto, a maior parte deles é adolescente que envelheceu e aprendeu a pagar boleto. Enfim, não sei se você concorda também, pode deixar sua opinião nos comentários. Só lembra de curtir o vídeo, isso faz muita diferença e vai divulgar o conteúdo, vai fazer o conteúdo furar a bolha, tá? Vai divulgar tudo que você viu até agora. Confere também se você está inscrito no canal, às vezes o YouTube remove a inscrição e a gente está numa meta aí para chegar logo a 1 milhão de inscritos, não tá longe. O YouTube fornece algumas estatísticas e disse que o meu canal tem em média 1.500.000 todos os meses acompanhando os vídeos. 1.500.000. E a gente não tem 1 milhão de inscritos.